Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Rogério Capucci, sou psicólogo, formado pela Universidade Católica do Mato Grosso, pós-graduado em logoterapia, a ciência que trabalha o sentido da vida ou uma vida com sentido. Também especialista em psiquiatria psicodinâmica. E eu quero, através desse trabalho, começando hoje, trazer algumas informações, trazer algumas curiosidades e trazer um pouco da logoterapia, que é uma ciência, talvez uma das mais novas na ciência. Ela deve ter aí por volta de 60 a 70 anos, ela que foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que experimentou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele nasce em 1905 e vem a óbito em 1997. Ele que foi um neurologista, psiquiatra e psicoterapeuta austríaco. Ele foi o fundador da logoterapia, a ciência que analisa o existencial, conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, após Freud, que é a primeira, e a segunda, Adler. Sua obra une ciência, filosofia e experiência humana profunda, especialmente marcada pelos horrores do campo ou dos campos de concentração nazista. Eu quero dividir essa fala em partes para nós entendermos um pouco, primeiro, da história de Viktor Frankl, e na sequência, nos próximos vídeos, eu estarei trazendo algumas informações a respeito da logoterapia, essa ciência que estuda o sentido da vida, uma vida com sentido, uma vida com propósito este que nós podemos encontrar até mesmo no sofrimento humano. A Viena Dourada, ou formação do espírito, que é a base onde Viktor Frankl ele conhece a área da saúde, e desde sempre ele se interessou muito, primeiro em filosofia e depois vem se dedicando à educação até se tornar médico, psiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo e fundador desta ciência chamada logoterapia. O pai, Gabriel, pai de Viktor Frankl, era um funcionário e tinha um forte senso ético. Sua mãe, Elsa, era dedicada e instruída. Desde cedo, Viktor demonstrava, como eu disse, um interesse muito profundo pela filosofia e pela pergunta do sentido da vida. Chegou até a trocar cartas com Freud aos 16 anos. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a Primeira Guerra Mundial, que acontece entre 1914 a 1918. A infância atravessada pela dor do mundo. Durante a Primeira Guerra, Viena mergulhou em uma fome e frio, pobreza extrema. A família de Viktor Frankl sofreu com racionamento de alimentos, dificuldades financeiras, e esse jovem apresentou ou presenciou o sofrimento humano em massa, observando longas filas de pessoas buscando pão e carvão. Ele mesmo participou de muitas dessas filas a fim de tentar alimentar a sua família. E essas experiências plantaram nele o interesse
por temas como sofrimento, liberdade humana e espiritualidade. A segunda parte da minha fala, entre guerras e ascensão do nazismo, estudos e formação acadêmica, dizem que de 1919 a 1938, o nascimento do médico da alma. Adolescente, Frankl dedicou-se intensamente aos estudos de psicologia, correspondia-se com Freud, como eu acabei de dizer, e depois se aproximou também da escola de Adler. E é muito importante falar um pouquinho dessas escolas, as primeiras escolas de psicologia de Viena, da Áustria. Freud, ele baseia a sua ciência no prazer. O homem, para ter sentido na vida, encontrar sentido na sua vida, ele precisava ter prazer. Logo em seguida, Adler vem com a seguinte teoria: não é o prazer que traz satisfação, sentido da vida, e sim o poder. Mas nós, quando acompanhamos a realidade mundial, vamos ver que pessoas ricas, cheias de bens, cheias de poder, cheias de prazer, ainda assim encontram-se muitas vezes em depressão, muitas vezes entristecido, e ainda assim não encontram o sentido para a sua vida. Como jovem médico, tornou-se responsável por programas de prevenção ao suicídio. Eu falo de Viktor Frankl mais uma vez. E isso entre jovens, trabalho este que salvou centenas de vidas. E já nessa fase, Frankl começava a formular a ideia central da logoterapia. O ser humano é movido pela busca do sentido, não apenas pelo prazer, segundo Freud, ou poder, segundo Adler. O ambiente político e o sofrimento dos judeus de 1938 a 1942, as sombras sobre Viena estavam acinzentando o ambiente em todo aquele lugar. Em 1938, com um Anschluss, anexação da Áustria pela Alemanha nazista, os judeus perderam os direitos cívicos e a família de Frankl passou a enfrentar discriminações, proibição no trabalho e violência. Frankl, na época, recebe o convite para deixar a Áustria e reconstruir a sua carreira nos Estados Unidos, mas ele decidiu permanecer e cuidar dos pais. Decisão crucial na vida de Frankl e onde ele moldaria o seu destino. A parte 3 que eu quero destacar são os campos de concentração, prisão de deportação, o começo do indescritível. Em setembro de 1942, Frankl e sua esposa Tilly, seus pais e seus irmãos foram deportados pelos nazistas e para os campos de concentração, os campos pelos quais Frankl passou e pode relatar de forma clara, cronológica e impactante aquilo que nós podemos chamar de Theresienstadt. Em 1942 a 1948, campo usado como vitrine nazista, mas de fato local de fome, doenças e mortes constantes. E é num desses campos que Frankl perdeu o pai, Gabriel, que morreu de exaustão e doença. Em Auschwitz, em 1944, Frankl e a esposa foram enviados para este, que foi um dos piores campos de concentração nazista. Logo na chegada, sua mãe foi enviada para a câmara de gás, e ele nunca mais a viu. Frankl recebeu o uniforme de prisioneiro e foi tatuado com o número 19.104.
Ele foi separado da esposa, que seria posteriormente a Bergen-Belsen, onde morreria. Galfering e Tuckenbergen, subcampos de Dachau, que foi mais um campo que Frankl sofreu, para onde ele foi transferido, esses subcampos onde foram forçados a trabalhos extremos sobre fio extremo. Ali ele contraiu tifo, porém sobreviveu. Foi libertado pelas tropas norte-americanas em 1945. E o resultado devastador de Frankl foi perder todos os seus familiares próximos, pais, irmão e esposa. A reconstrução e obra, o retorno a Viena em 1945, recomeçar depois do indescritível, com 40 anos, Frankl voltou sozinho para Viena, descobrindo então que não restava mais ninguém da sua família. Recomeçou sua vida profissional no Hospital de Viena, assumindo uma clínica de neurologia. A criação da logoterapia, que acontece entre 1946 a 1950, a liberdade interior, a logoterapia se estrutura a partir das experiências de Frankl no campo de concentração. Eu posso dizer que os campos de concentração foi o grande laboratório de Frankl, onde ele pôde testar ali a sua teoria. A logoterapia é baseada em 3 pilares: vontade do sentido. O principal motivador do ser humano é encontrar um sentido para viver. O segundo pilar é a liberdade da vontade. Mesmo diante de condições extremas, o ser humano preserva a liberdade interior. E o último pilar é o sentido da vida, onde cada pessoa possui um sentido único que pode ser descoberto através de valores criativos, obras, trabalhos, contribuições, valores vivenciais, amor, beleza, vínculos e valores de atitude, como respondemos ao sofrimento inevitável. Quando e como a logoterapia nasce formalmente, concebida antes da guerra, amadurecida nos campos de concentração sistemática após 1945, na publicação do seu livro Em Busca do Sentido, eu oriento a todos a lerem esse livro que transformou a psicologia mundial. A logoterapia se torna a referência da psicodinâmica existencial e humanista. O legado da vida posterior, expansão e obra, impacto mundial, onde Frankl publicou mais de 30 livros traduzidos em 50 idiomas. Tornou-se professor da Universidade de Viena, convidado para centenas de universidades pelo mundo. Recebeu dezenas de doutorados honoris causas, continuou exercendo a medicina, formando logoterapeutas até os anos 90. Faleceu em 1997, deixando um legado que continua crescendo globalmente. Para concluir um pouco dessa história de Frankl, você pode concluir da seguinte maneira: a vida de Frankl nos ensina que o ser humano é maior do que as circunstâncias. Ele viu o pior da humanidade e ainda assim escolheu afirmar a dignidade humana. A logoterapia nasce do sofrimento, mas aponta para a responsabilidade, o propósito e a liberdade interior, a qual ninguém pode nos tirar. Esse é um resumo da vida e obra de Viktor Frankl. E semanalmente eu gostaria de estar postando outros vídeos falando então dessa ciência que vai além do reducionismo de Freud, de Adler e de outros teóricos da psicologia, porque é a única ciência que trata o transcendente, que fala da existência daquele que é
o sobrenatural. Frankl, ele não só se agarra no seu psique ou no seu corpo, mas ele responde dizendo o seguinte: eu posso me sustentar a partir das grandes vantagens de poder olhar para fora, de poder olhar para além de si, não refutando de forma total a ciência de Freud, de Adler e de outros, dizendo a minha ciência é a verdadeira. Pelo contrário, ele diz o seguinte: eu subo no ombro do gigante para enxergar além. E essa é a grande vantagem, essa é a grande descoberta de Frankl. Ele pode ir além, enxergando através da logoterapia. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo estará postado no Face Rogério Capucci, psicólogo, e também no YouTube Rogério Capucci, psicólogo. E nós teremos muitos outros vídeos para conversarmos a respeito deles, tá ok? A todos um forte abraço. Qualquer pergunta, dúvida, qualquer dificuldade de entendimento ou perguntas que você queira fazer a respeito da logoterapia, eu gostaria que você deixasse nos comentários e nós estaremos, à medida das nossas possibilidades, respondendo as perguntas de cada pessoa, cada cidadão ou cada cidadã. Continuando a minha apresentação, além de logoterapeuta, sou psiquiatra pós-graduado em psiquiatria e psicodinâmica. Não sou psiquiatra, sou pós-graduado em psiquiatria e psicodinâmica, que em outros momentos eu estarei explicando melhor também esta especialização, essa abordagem que é a psiquiatria e a psicodinâmica. Eu espero, mais uma vez, que você possa curtir o canal, dar o seu like, fazer o seu comentário e, se possível, enviar para os seus contatos para que mais pessoas possam compreender, entender essa abordagem da psicologia. Tá ok? A todos um forte abraço. Fica mais uma vez a minha gratidão pelo seu desejo pela vida e entender o sentido dela. Fiquem em paz.